Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gravar esse vídeo aqui rapidinho para a gente fazer uma retomada para a avaliação que vocês farão na terça-feira, dia 20. O capítulo que vai cair é o capítulo 6, o primeiro reinado e o período regencial, tá? Então, se puder, já pega esse link, passa para os colegas de sala, para vocês conseguirem estudar por aqui, todos e todas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro reinado e período regencial, a gente está falando do Brasil Império, a partir do momento do grito da independência, em 1822, tá? O período regencial, ele vai até 1840, então a gente aqui estuda de 1842 a 1840. Hoje a gente vive uma república que se inicia a partir de 1889, né? Depois do segundo reinado, mas isso não vai entrar aqui. A gente vai até o golpe de maioridade ali, e aí a gente conclui o nosso ciclo, tá bom? Então vamos lá, primeiro reinado, 22 a 31. Quem governa o primeiro reinado é Dom Pedro I, né? Então, vamos entender aqui algumas questões. Dom Pedro I, ele proclama a independência do Brasil, que é comemorada no dia 7 de setembro de 1822, agora completou 200 anos dessa data, e a gente precisa entender que ele é filho do rei de Portugal, Dom João VI. Então, o Brasil não passa por um processo de revolução, e o Brasil é um país que dentro desse processo de independência, é o único das Américas que, ao proclamar a independência, primeiro, não tem processo revolucionário, e segundo, não proclama uma república, e sim proclama um império, com Pedro I sendo o imperador do Brasil. Tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente muda a forma de governo, o Brasil sai de uma posição de um país colônia de Portugal, e a gente chega à posição de independente, formando seu próprio império, é necessário a gente estabelecer símbolos e regras para esse país. Então, o Brasil tem que estabelecer leis, criar instituições, regulamentações, sistema de ensino, símbolos, órgãos administrativos, enfim, toda esse aparato, toda a estrutura de Estado agora tem que ser criada aqui. Entenda que antes desse processo é que Portugal já trazia tudo pronto no processo de colonização, tá? É importante a gente pensar a questão social do Brasil no período da independência, né? 1822, o Brasil é escravocrata, o analfabetismo atinge cerca de 85% da população, mulheres principalmente não têm acesso, uma grande parte da população é escravizada, então negra escravizada ou indígena escravizada. E é importante a gente pensar nessa questão da educação, porque é essa questão da educação que vai fazer com que as pessoas participem politicamente, né? Então, se eu tenho aí 85% da população praticamente analfabeta, como que vai entender os processos políticos desse país, né? A partir do que escuta. Então, é importante a gente pensar que não havia, então aqui ó, o segundo parágrafo, não havia escolas regulares, então a educação das crianças ricas ficava a cargo de preceptores, então assim, homens e mulheres que transmitiam esse ensinamento. E por muitas vezes, quando a gente fala de educação, essa educação ela vai ter caráter colonizatório também. No caso das pessoas mais pobres, quem vai fazer essa função de educar as pessoas é a própria igreja, né? Então é importante a gente pensar que quem pode paga. Então, geralmente, o filho da elite vai estudar na Europa nesse período, e quem não pode fica à mercê da igreja, tá? Que aí vai aprender a ler, escrever, ou, no caso que eu disse de pode pagar, professores particulares, até mesmo a Europa, muitos vão pegar esse rumo, principalmente a elite brasileira, né? A infância no Império. Aqui a gente vai falar de grupos separados, né? Elite e a classe trabalhadora. Então, na elite, é muito comum que essa infância seja preparada como uma administração de empresa, por exemplo, trazendo para um termo mais moderno, porque o filho
da classe, que é a elite, esse cara vai herdar terras, esse cara vai herdar negócios. Então, ele vai ter que aprender a gerenciar os negócios da família, diferente do pobre, né, ou do escravizado, porque no caso do escravizado, que não é livre, ele já é escravizado desde que nasce. E no caso dos mais pobres, agricultores, enfim, vão ter que também trabalhar desde cedo para auxiliar o sustento de sua família, tá? Então, essas duas questões. A respeito da Constituição brasileira, como a gente conversou no início do capítulo, o Brasil ele se torna independente e ele precisa de símbolos, e dentro dessa lógica, a gente precisa das leis que vão reger esse novo país, que agora sim é independente. Como que vai acontecer? Dom Pedro I, que agora é imperador do Brasil, ele precisa reunir uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte vai ser responsável por apresentar o texto que virá a ser a Constituição. Logicamente que Pedro I, como imperador, precisa aprovar o texto da Constituição. O que acontece é que em maio de 83, mais ou menos, se reúne ali alguns representantes eleitos para a Assembleia Constituinte, e, nesse caso, em novembro, Dom Pedro vai pedir para ver o texto e não vai ficar feliz com esse texto e vai dissolver a Assembleia Constituinte. O que faz Dom Pedro I não gostar do texto da Constituição que estava sendo apresentado para ele naquele momento? Com base nas ideias liberais e iluministas, que vão chegar aos Estados Unidos da América, à França, e se espalhar pelo mundo, até mesmo em toda a América Latina, o que acontece é a divisão dos três poderes. Só que Pedro I, ele era imperador, então a divisão dos três poderes não o satisfazia. Quando ele vê a Constituição com esses pontos, ele acha que ele não está sendo contemplado da forma que ele deveria ser. E aí ele dissolve essa assembleia, convoca uma nova assembleia com 10 amigos seus, vigia mais de perto esse processo, e aí, além da divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, ele inclui no texto da Assembleia, que vai ficar pronto em 1824, o poder moderador. O poder moderador é exercido excepcionalmente pelo imperador da República, está acima dos outros poderes, tá? Então, essa Assembleia de 23 foi dissolvida, né? Porque o desagrado, e ele, como tem apoio do Exército, ele fecha a Assembleia Constituinte, e aí ele convoca uma nova Assembleia para que entre aí principalmente a função de poder moderador, como ele como o personagem, o único personagem que pode assumir essa função. Então, só o imperador pode ser moderador, nenhuma outra pessoa, tá certo? E aí, se a gente fizer um comparativo com hoje a gente ainda mantém a divisão dos três poderes, tá? Executivo, legislativo, judiciário, porém, com a formação da República Brasileira, o cargo de ou a função, né, não é um cargo, a função de poder moderador foi extinta na Constituição Primeira da República Brasileira, tá? Então, vamos seguir. Março de 84, então, aqui falando da Constituição, ideias iluministas em um quarto poder, que foi o que a gente acabou de conversar, e aí aqui tem um exemplinho, né, um mapinha, um mental, para explicar o que é o poder moderador. Então, tem o Conselho de Estado, então, o conselho é aquele que aconselha o imperador, e o poder moderador acima. Abaixo do poder moderador e do Conselho de Estado, os poderes 3, legislativo, executivo, judiciário. Separados ainda como funcionam hoje, tá? Só que aqui no Poder Executivo, hoje, no caso, não são presidentes de províncias. Lembra que a gente conversou em aula, presidente de província seria como se fossem os governadores, né? As províncias como se fossem estados. Hoje a gente tem no Poder Executivo, na esfera municipal, o prefeito, na esfera estadual, o governador, e na esfera federal, o presidente da República. Desculpe pela tosse. A Confederação do Equador. Alguns estados
Nordeste brasileiro vão sempre, né, como a gente disse em aula, sempre que houver uma transformação na política, alguns grupos vão enxergar nesse momento a possibilidade de revolta, revolução ou de transformação um pouco maior, aproveitar essa instabilidade da transição para conseguir uma transformação aos moldes desses grupos. Então, aqui a gente tem Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, essas províncias, a partir de 1823, vai haver uma insatisfação dessas províncias que vai se chamar Confederação do Equador, e aí a gente vai ver esses estados hoje, naquela época província, vão até declarar a independência do Brasil, a sua independência a partir do Brasil. E, lógico, as Forças Armadas Brasileiras, né? Então, tá aqui, ó, o Império enviou forças para Recife e Olinda, dominou suas cidades, depois para o Ceará, então não vai ter sucesso. E a personagem que a gente pode destacar aqui é o personagem do Frei Caneca. A crise e renúncia ao trono. Então, a gente já vai direto aí para o ano de 1826, quando Dom João VI morre em Portugal. Dom Pedro I se torna o rei de Portugal, certo? Pela linha sucessória do trono, ele é filho do rei, mas está imperador no Brasil. Quando o pai dele morre em Portugal, ele se torna rei de Portugal. E ele não pode ser rei de Portugal e imperador do Brasil, a não ser que ele retroceda o Brasil ao posto de colônia, governe Portugal, e aí ele tem controle sobre o Brasil. Mas isso não iria acontecer, porque o Brasil já tinha proclamado sua independência e, politicamente, a população também não ia fazer ser possível isso, até porque Portugal já havia reconhecido a independência do Brasil em 24. O que a gente tem que entender aqui é o que eu falo para vocês em sala de aula como casos de família, né? Em 1826, seu pai morre, ele não assume Portugal, mas ele passa a linha sucessória para sua filha Maria, que tem apenas 7 anos de idade. E aí, quando ele passa a linha sucessória para sua filha, ele deixa seu irmão, Miguel, como tutor da menina. Então, Miguel, irmão de Pedro, fica cuidando da sobrinha, que é rainha de Portugal, mas tem 7 anos e não pode governar. Em 1828, Miguel, ele toma o trono da menina e assume como rei de Portugal, o que desagrada Pedro I aqui no Brasil. E Pedro I começa uma campanha de disputa pelo trono de Portugal com seu irmão Miguel. Então fica aquela disputa infantil familiar entre os dois para ver com quem fica com o trono e tudo mais. A elite brasileira se cansa desse processo de disputa, né, vendo o imperador brasileiro disputando o trono em Portugal. Isso desgasta muito a relação que Pedro tinha com a elite brasileira, que ficava observando o imperador do Brasil, preocupado com processos políticos que não tinha nada a ver com o Brasil. E aí a gente vê que no ano de 1831, Pedro I abdica do trono do Brasil para assumir o trono em Portugal. E aí, em 1831, o imperador que abdica o trono e o poder é hereditário, ele deixa para seu filho. Ele já tem um filho, então Pedro tem apenas 5 anos de idade. Então é assim que a gente começa o processo, o período regencial no Brasil. Para falar de regência, aí está a imagem de Pedro, né, com 5 anos de idade e tudo mais, apenas um jovem. Para a gente compreender esse processo do que é a regência, a gente precisa saber do nome, né? O que significa o nome regência? O nome regência significa aquele que governa no lugar do monarca, tá bom? E a regência vai durar de 1831 a 1840, que vai ser o golpe de maioridade. Lembrando, o único que pode assumir o poder moderador é o imperador. O imperador abdicou e o outro tem apenas 5 anos e não pode governar. De acordo com a Constituição brasileira, escrita pelo próprio imperador Pedro I, tinha que ter 18 anos para governar. Caso não tenha 18 anos, tem que ser algum familiar maior de 24, 25 anos. Na ausência dessas duas opções, cria-se uma regência trina. E o Brasil vai formar uma regência trina,
formada ali pelo Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e o Senado, né? Uma Assembleia Geral vai se reunir e votar esses 3 personagens. A gente tem primeiro uma regência trina provisória, porque os deputados e os senadores não estão no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, eles estão em seus estados. Então, por uma questão de tempo para as pessoas receberem as notícias e chegarem até o Rio de Janeiro, se faz uma regência trina provisória com quem está no Rio, depois uma Assembleia Geral. A partir da Assembleia Geral, a gente tem, então, uma regência trina permanente. Tá? A regência trina permanente vai durar de 1831, ou a regência trina, de 1831 a 1835, e aí, por causa de diversos conflitos no Brasil, a gente vai ter aí a mudança da regência para uma regência com uma pessoa só no governo, que é a regência una, foi votada também em Assembleia pelo Poder Legislativo, que é formada por deputados e senadores. Tá? Então, é importante a gente pensar que dentro desse processo foi criado aí o Ministério da Justiça e também a Guarda Nacional. Lembrando aí, dessas 3 pessoas que assumiam como regentes, nós tínhamos uma pessoa para o sul, uma para o norte e um militar que vai ser representante da Guarda Nacional, que naquela época ainda não era o exército brasileiro, porque o Brasil precisava formar um exército ainda. O exército que atuava no Brasil era um exército português, tá bom? O período da regência vai ser um período de muita instabilidade política, né? Então a gente vai ter aí a figura do coronel na formação de milícias, que a gente conversou isso na sala de aula. O coronel, ele não é militar, porém ele representa um poder local. Ele é dono, né? Ele representa ali o poder local de um latifúndio, então ele é dono de uma grande extensão de terra, tem muita influência local e também forma uma milícia local para impor os seus desejos naquela região, né? Já que o governo brasileiro não chega efetivamente com a defesa, se formam defesas a partir da elite brasileira que vão se tornar os coronéis. Quando a gente vai falar aqui de rebeliões nas províncias, eu falei para vocês na aula para a gente não ficar tentando decorar aqui onde aconteceu, qual é o nome, por que aconteceu, quem foi e tal. Algumas coisas são importantes para a gente. Deixa eu pegar um mapa, e eu acho que a partir desse mapa da página 162, a gente consegue fazer algumas reflexões. Primeiro, observa aí, cabanagem, onde que vai acontecer? Na província do Grão-Pará, que hoje pega grande parte do Amazonas. Revolução Farroupilha, atuais Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Sabinada, Bahia. Balaiada, Maranhão. E Revolta dos Malês tem um pontinho ali exclusivo de Salvador, capital da Bahia. Tá? Vamos entender, então, o que algumas têm em comum. Primeiro, vamos para a Bahia, que é onde tem 2 ali que foram citadas. Sabinada e Revolta dos Malês. O que essas estão relacionadas? Estão relacionadas, primeiro, à classe mais pobre e à escravidão. Quando a gente sobe para Balaiada, no Maranhão, e para o Grão-Pará, na cabanagem, então, cabanagem e balaiada, especificamente, a desigualdade social, certo? A desigualdade social, você vê até hoje, no século passado, né? A gente pode fazer levantamentos geográficos aqui, faz o levantamento dos investimentos do governo federal na última década do século XX nessas regiões, para você ver, e na região sul e sudeste. Então, o norte e o nordeste, desde sempre, tiveram poucas políticas públicas aplicadas pelo governo federal nessas regiões. Por quê? Como a gente se desenvolve já no mundo capitalista, como o Brasil, esse Brasil que nós estamos falando a partir do século XIX, o capital está girando aonde? No sul e no sudeste. Então, é onde o governo brasileiro vai concentrar suas atenções e seus investimentos. E o norte e o nordeste, a gente vai, como conversou na sala de aula, vai haver essa migração para o sul e para o sudeste, dessas pessoas acreditando que aqui a vida é melhor, porque não encontram mais uma forma de vida decente
nessas regiões. Então, cabanagem, balaiada, sabinada e malês relacionado à desigualdade social. Só malês, que é exclusivamente de escravizados muçulmanos, tá bom? E aí eu preciso separar para vocês a questão da farroupilha, que acontece no sul. A farroupilha, ela é a única, prestem atenção nisso e tomem cuidado, ela é a única que é uma revolta da elite brasileira por conta do preço da carne. A gente tem um texto mais adiante no livro que vai falar o gado do sul. O sul sempre criou muito gado e vendia essa carne para o restante do Brasil. Não somente a carne, mas também o couro do gado, tudo se aproveita. E o gado argentino, a carne argentina, ou charque, ou carne de sal argentina, era distribuída no Brasil e era mais barato do que a carne do sul. A grande questão foi que essa galera do sul do Brasil fez uma revolta, uma rebelião, uma revolução ou tentativa de revolução para exigir que o governo brasileiro fizesse o protecionismo, protegesse os mercados nacionais. E dessa forma, a gente vai ter aí uma formação de um exército farroupilha. Essa revolução, revolta, vai durar 10 anos, e no final, o que vai acontecer é que o governo vai assinar um documento chamado Tratado de Poncho Verde, e nesse documento Tratado de Poncho Verde vai ficar determinado que aumenta o valor do imposto do produto importado, facilitando assim então o produto do Sul ser distribuído no Brasil, e também pegar esses homens que participavam do Exército Revolucionário, Farroupilha, e vai entrar no Exército Brasileiro como o cargo que tinham no Exército Revolucionário, beleza? Dentro desse processo, a gente tem aí várias revoluções, né? Então, aqui Farroupilha, aí você vê pela grande diferença, né? Só para a gente pegar aqui, ó. Malês e Sabinada, Salvador. Aí você vai ver aqui, ó, essa questão mais pobre, né? E aí, quando a gente chega no Farroupilha, se você olhar a imagem que representa os farroupilhas, os caras têm lá boas vestimentas, têm cavalos, têm investimento. Aqui é até a bandeira da Alemanha sendo representada, né? Pela colônia no sul. Aí eu quero partir direto para esse momento aqui, o golpe de maioridade. O jovenzinho Pedro ali na direita, com 14 anos de idade. Por que que o jovenzinho vai assumir o governo brasileiro? E aí eu gostaria que vocês observassem esse momento, né? Aqui, ó, o jovem de 14 anos sendo coroado imperador do nosso país. Como que isso vai acontecer? A gente tem aí uma elite brasileira, lembra que a gente falou, tem um grupo de apoio para governar junto com esse menino, né, no período regencial. Ele é muito jovem, e aí, principalmente o Partido Liberal vai chegar para ele e falar assim, ó, se a gente não colocar o senhor agora como imperador, as revoltas podem aumentar a um ponto que a gente não consiga mais frear e talvez o Brasil deixe de ser império, talvez a república se antecipe. E aí, apoiado pelos liberais, Dom Pedro, ou Pedro de Alcântara, se torna Dom Pedro II aos 14 anos de idade, em julho de 1840, e aí ele assume o poder moderador no Brasil. Por que que é importante que ele assuma, um jovem de 14 anos? Que tipo de estabilidade isso vai trazer para a política brasileira? O poder agora está concentrado na mão de uma só pessoa e ele tem o poder do imperador. Então, só esse título já funciona bastante. Então, a Guarda Nacional recebe ordens direto do imperador, os presidentes de províncias recebem ordem diretamente do imperador, concentra o poder na mão de uma pessoa só. Tá bom? Meus queridos, se tiverem dúvidas, terça-feira estou no colégio ou manda por e-mail. A gente se vê, então, na avaliação. Abraço para vocês. Tchau, tchau.